Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, glória ao nome do nosso Senhor, para sempre, para sempre. Ele é digno de louvor, de honra e de glória, e por toda a nossa vida nós serviremos ao nosso Deus. Quem serve ao Senhor com alegria, diga, eu sirvo ao Senhor com alegria. Eu devo a minha vida ao que Ele fez por mim, ao que Ele tem feito por mim, todos os dias. Glória a Deus, com muito prazer, com muita honra, eu recebo essa oportunidade para falar essa igreja amada, igreja querida, que o Senhor plantou aqui na Barra da Tijuca. Você foi plantado pelo Senhor aqui, para dar fruto aqui neste lugar. Amém? Vamos compartilhar a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Se você quiser ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, é sempre bom não nos esquecermos de que a palavra do Senhor é santa, é poderosa e com reverência nos portamos diante dela. A partir do versículo 35 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Marcos 4, 35. Um texto bastante conhecido. Para quem está na mídia, eu estou com a versão ACF, para facilitar. Se os irmãos quiserem acompanhar por ali, eu vou lendo, os irmãos podem me acompanhar. Marcos 4,35 diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Marcos 4, 35. Estamos agora no versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Você conhece quem é esse? Você sabe quem é esse? Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor da glória, nós sabemos quem Tu és, Senhor. Tu és o todo-poderoso Deus, a quem servimos, a quem amamos, a quem dedicamos a nossa vida, Senhor, e é por Tua causa que estamos aqui nessa noite, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra, fala ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, aquilo que precisamos ouvir nessa noite, que a Tua palavra venha ao encontro, Senhor, do nosso coração, ó Deus, e que possamos sair daqui abençoados, transformados, renovados, ó Senhor, na fé, na esperança, Senhor, renovados em nosso espírito, ó Deus, cheios de alegria no coração, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos assim, amém, amém. Pode tomar seu assento, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor, Ele é bom, Ele é bom. Essa passagem é muito conhecida de todos nós. Todos nós já ouvimos diversas vezes, ou na escola dominical, ou em pregações, sobre a travessia do mar da Galileia. A tempestade de vento que se formou nesse mar. E os discípulos desesperados e chamam o mestre estava dormindo, e ao final, como nós lemos, tudo se fez bonança. Nós conhecemos essa passagem. E eu gostaria de, mais uma vez, ir lendo com os irmãos aqui esses versículos, porque o Senhor me fez entender algumas coisas aqui dentro desse texto, e eu espero que, pelo Espírito de Deus, eu possa compartilhar isso com os irmãos, para a nossa edificação, para que saiamos daqui compreendendo melhor aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Isso ocorre no Mar da Galileia. Essa passagem aqui ocorre no Mar da Galileia, que na verdade não é um mar. Na verdade se trata de um lago, conhecido também como o Lago de Tiberíades. Tiberíades é uma região ali no norte de Israel, e tem esse nome por causa de uma homenagem que foi feita ao imperador Tibério. Enfim,
tem essa região, e o lago é conhecido como Lago de Tiberíades, ou Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, como é conhecido. E muitas coisas aconteceram ali. No Mar da Galileia, naquela região, Jesus chamou os discípulos, ali ele fez aquela pesca maravilhosa, né? Rede vazia, o Senhor manda jogar de novo e vem a rede cheia. Ali o Senhor realizou muitos milagres. Ali o Senhor ensinava a multidão, e por diversas vezes ele transitava de um lado para o outro, né, nessa região do Mar da Galileia. Era o norte de Israel, é perto de Cafarnaum, é perto de Nazaré, por onde Jesus muito andou. Então, era uma região comum, e era um dia especial esse dia, porque o Senhor, desde cedo, se você ler desde o início do capítulo 4, você vai ver que Jesus ele estava desde cedo ministrando e ensinando a palavra. Depois de um dia inteiro ensinando, e a multidão vai chegando, porque Jesus ensinava e ele atraía as multidões a si, e Jesus usou sabiamente uma tática, porque ele pregava junto à praia ali desse lago, né? E a multidão ia chegando, ia ficando um pouco sem jeito o espaço, e ele observava os barcos, e ele falou, posso entrar nesse teu barquinho? E ele entrava no barco, e ele ficava do barco, ensinando a multidão que estava ali na praia ou nas margens deste lago. Nesse dia foi assim. Jesus passou um dia todo ensinando, ministrando a palavra. O versículo 35 que nós lemos diz isso, que naquele dia, já sendo tarde, final do dia, pôr do sol, enfim, já era tarde. A Bíblia diz que era tarde. E Jesus diz aos seus discípulos, olha, vamos passar para o outro lado. Passemos para o outro lado. Eles estão na margem oeste, né, do lado de Israel, do Mar da Galileia, e Jesus propõe que eles passem para o outro lado, para a margem leste, onde ficava a região de Gadara, onde posteriormente Jesus vai expulsar o demônio do gadareno. O versículo 36 nos diz que assim que o Senhor fala para que passem para o outro lado, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como ele estava, porque Jesus já estava no barco. Então os discípulos o tomaram consigo, e diz que também havia com ele outros barquinhos. Imagina essa cena, né? Jesus no barco, ensinando, a multidão na praia ali, tentando ouvir, e outros barcos ao redor, pegando ali, tentando pegar um pouco das palavras de sabedoria que o Senhor ministrava, né? E essa era a cena que tinha ali. E Jesus fala, olha, vamos para o outro lado nesse momento. Esse é o cenário em que se inicia toda essa situação. Mas note que Jesus estava no barco. Jesus já estava no barco, ele convida os discípulos para irem com ele. É muito importante quando Jesus está no barco. No barco da sua vida, no barco do seu lar, no barco da sua família, no barco da sua empresa, no barco da sua faculdade. É importante que Jesus esteja presente no barco. Nunca se sabe quando há de se enfrentar uma tempestade pela frente. Eles não sabiam o que haveria de acontecer, mas eles iam enfrentar uma grande tempestade pela frente. Mas Jesus já estava no barco. Amém? Tome cuidado com isso. Tenha sempre Jesus no seu barco. Em tudo o que for fazer, diga, Senhor, entra comigo nesse barco. E se o Senhor não entrar comigo nesse barco, é melhor que eu não entre também. Porque se vier a tempestade e o Senhor não tiver, o barco vai naufragar e aí a tragédia vai ser grande, pode ser grande. Senhor, esteja comigo no meu barco. Jesus estava com eles no barco. Vamos ao versículo 37. Eles começam a travessia. Jesus convida os discípulos, vamos para o outro lado. E eles começam a travessia, depois que despede a multidão, eles começam a atravessar. E diz o texto, no versículo 37, que se levantou um grande temporal de vento, ou uma grande tempestade de vento, de forma que as ondas subiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. Imagine isso, uma tempestade, e veja que essa tempestade aqui, a Bíblia relata muito claramente, é uma tempestade de vento, não houve chuva. Não houve chuva. É uma tempestade de vento. Essa região aqui do Mar da Galileia fica no vale ali do Jordão.
E o Mar da Galileia está a 200 metros abaixo do nível do mar. Está mais ao norte de Israel, você tem o Rio Jordão. Lá no sul, você tem o Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Mas ambos estão abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia a 200 metros. E um pouco a nordeste do Mar da Galileia, existe um monte chamado Monte Hermon. Você já ouviu falar disso? Nós temos uma congregação do nosso campo chamada Monte Hermon. Fica lá na região do Complexo do Alemão. Já tive o prazer de estar lá. E o Monte Hermon, ele tem 2.750 metros de altitude. Mas por que você está falando isso, William? O que tem a ver? Aula de geografia bíblica agora, né? Aproveite para aprender um pouquinho. Eu aprendi também. E 2.750 metros. Quem olha de baixo e olha para o Monte Hermon, vê o topo dele cheio de neve. Quando você olha o Monte Hermon, você vê aquele topo branquinho de neve. E acontece um fenômeno nessa região. Porque o ar frio do Monte Hermon, quando ele se encontra com o ar mais quente que vem dessa região abaixo do nível do mar, que é do Mar da Galileia, formam ciclones e formam ventos muito fortes nessa região. De forma que é comum ter essas tempestades de vento. Não há chuva, é só o encontro do ar frio do Monte Hermon com o ar quente ali daquela região da Galileia. E ao se encontrarem, ventos fortíssimos se formam de forma que as ondas desse lago, desse mar, se agitam e podem chegar a 2 metros de altura. Imagine ondas de 2 metros de altura no meio de um grande lago. Era isso que esses discípulos estavam passando nesse momento aqui. Tarde da noite, escuro, vem o vento, agita aquelas águas e os evangelistas dizem, Marcos diz, Mateus diz, Lucas diz também, que as águas passavam por cima do barco já, e o barco se enchia de água. Pensa no desespero desses homens ao verem aquela situação incontrolável. Como é que você controla um vento poderoso desse? Como você controla as ondas do mar entrando dentro da água? Não se controla. O barco desses homens não era um barco muito grande, não era uma navegação grande. Eles eram pescadores simples. Em 1986, houve um achado arqueológico maravilhoso nessa região aqui do Mar da Galileia. 2 irmãos estavam andando, era uma região, uma época de verão, e o nível do mar baixou. 2 irmãos acharam alguns pregos, estavam caminhando por ali, pregos enfiados na lama, e olharam e viram uma estrutura. Quando chamaram os arqueólogos e eles começaram a fazer as escavações, perceberam que era um barco. Um barco. E tiveram todo o cuidado para remover aquele barco dali, para que não se estragasse a madeira, porque já estava, imagine, 2.000 anos submerso na água ou na lama, e aquilo poderia se desfazer se não fosse tirado com cuidado. Então, houve toda uma preparação. Foram retirando aos poucos, cobrindo com espuma de polietileno, para que não se desfizesse. E cobriram todo aquele barco. Depois de 2.000 anos, o barco flutuou de novo naquela espuma de polietileno. E removeram. E qual foi a surpresa quando fizeram aquele teste de carbono 14? Né? O barco foi datado exatamente dos dias de Jesus. Não estou dizendo que era esse barco. Mas era um barco exatamente. Tem uma margem de erro, né? Dizem que 85 anos para cima ou para baixo, mas o barco foi datado do ano 15 da nossa era. Ou seja, se estiverem certos, era um barco que certamente estava circulando ali pelo Mar da Galileia, enquanto os discípulos estavam por ali também com Jesus. E qual a importância desse barco? Para conhecermos a estrutura. Era um barco de 9 metros de comprimento. Não sou muito bom de olho, mas talvez 9 metros dê essa distância aqui. Talvez alguém seja melhor de olho do que eu. Mas de uma parede a outra aqui, talvez tenhamos 9 ou 10 metros. Algo parecido com isso aqui. Né? 9 metros de comprimento. Não era um barco tão grande. Era um barco que tinha 2,5 metros de largura e 1,25 só de altura. Então pense, você já fez a conta aí. Um barco de 1,25 de altura num mar revolto com ondas de 2 metros. Era um desespero. Aquele vento batendo de todo lado, e os discípulos tentando fazer alguma coisa. As embarcações naquela época não eram como nesse tempo, não havia motores, né? Possivelmente no leme, né? Com remos, né?
com remos, talvez alguma vela, enfim. Mas era uma embarcação artesanal. E sofrendo, sendo agitada de um lado a outro por aquelas ondas. E, de repente, alguém pensa, não dá mais para a gente não está controlando mais a situação, perdemos o controle. E alguém tem ideia, chama o mestre. O mestre está no barco. Lembra que o mestre está no barco? Chama o mestre, vamos chamar o mestre. A situação saiu do controle, façamos o quê? Chamemos o mestre. Isso nos ensina. Quando a situação sai do controle, não fique remando à toa, já perdeu o controle. Se esforce, é cansaço, é esforço em vão. Chame o mestre, ele está no barco. Lembra? O mestre está no barco, chame-o, chame-o. Mas qual a surpresa dos discípulos quando eles olham, vamos chamar o mestre, e olha para o mestre, ele está dormindo. Como assim o mestre está dormindo numa situação dessa? Diz o versículo 38, que ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Eu confesso que eu conheço nada de navegação em navios, e aí popa, proa, precisei me localizar, e aí descobri que a proa é a parte da frente do barco, a popa é a parte traseira do barco. E esses barcos, nessa época, era comum que eles tivessem um convés um pouquinho mais elevado, né, para que alguns pudessem sentar ali, e havia uma almofada. E, geralmente, essa almofada ela era destinada ao piloto da embarcação. E olha o que diz aqui, que Jesus estava dormindo na popa sobre uma almofada. Jesus estava no lugar do piloto. Jesus é o piloto do nosso barco. Ele é o piloto da nossa vida. Você olha para trás e parece que ele está dormindo. Não, ele está no lugar certo. Ele continua no lugar do piloto. Ele tem o controle. Você olha ao redor, meu Deus, o que está acontecendo no nosso país? Parece que está tudo de perna para o ar. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele continua sentado no trono, no lugar dele. Ele tem o domínio, ele é soberano. Nada escapa dos olhos do Senhor, nada escapa do poder das suas mãos. Ele está no trono reinando sobre todas as coisas. Ele é o piloto da minha vida, ele é o piloto da sua vida, do seu barco. Ele está lá, no lugar onde ele deveria estar. Jesus nunca saiu do seu lugar, meu irmão. Nós, às vezes, vacilamos e saímos da nossa posição. Nós saímos do nosso lugar, muitas vezes. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, nós voltamos. Mas ele jamais saiu do seu lugar, jamais saiu da sua posição. Quando os discípulos olham para trás, eles estão vendo que ele está lá, no lugar do piloto. Mas alguém pode perguntar, mas estava dormindo? No lugar do piloto, mas dormindo? Lembra o que diz o Salmo 121, versículo 4? Vamos ler, pode projetar, por favor, Rosana? Salmo 121, versículo 4. Vamos ler juntos? Podemos ler juntos? 1, 2, 3. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Glória a Deus. Glória, o Senhor não dorme. Mas não disse que estava dormindo? Estava. Lembra que Jesus era Deus, mas ele estava encarnado num corpo humano. E num corpo humano, depois de um dia inteiro de serviço, depois de um dia inteiro ministrando e abençoando as pessoas e ensinando, o seu corpo humano estava cansado, de forma que ele precisava repousar e dormir para recuperar o seu corpo, que era um corpo de carne como o meu e como o seu. Mas como Deus que habitava naquele corpo, o guarda de Israel jamais tosquenejaria, jamais estaria dormindo, porque ele estava atento, e Jesus sabia, se ele deu a ordem de passar para o outro lado, ele sabia que eles iam chegar do outro lado. Se Jesus deu a ordem para você para atravessar, para fazer, para cumprir, para ministrar, tenha certeza que você vai cumprir o propósito, porque a ordem saiu do piloto da nossa vida. Ele tem o controle. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O guarda de Israel não dorme, ele não tosqueneja. Naquele corpo cansado, habitava a autoridade de um Deus, que é capaz de fazer cessar o vento e acalmar o mar. Aleluia. Deus estava atento e ligado no que estava acontecendo ali, apesar de parecer que estava dormindo. Mas aí os discípulos chamam por ele e gritam, mestre,
não te importa, não se te dá que nós pereçamos. Essa é a pergunta que eles falam. Senhor, nós estamos morrendo aqui, e o Senhor vai ficar dormindo, o Senhor não se importa com isso? Sabe, irmãos, que o vento, a tempestade, ela nos assusta, ela nos apavora mesmo, porque nós não temos controle sobre essas coisas. Mas não assusta Jesus. Os ventos que vêm sobre a minha vida, sobre a tua vida, não assustam o Senhor. Talvez você pode ficar desesperado, mas o Senhor, Ele tem o controle de toda a situação. E Ele não se desespera, Ele não se apavora, Ele não se precipita. O Senhor, no tempo certo, Ele age. E age de uma maneira perfeita para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. O Senhor não se assusta, jamais se assusta. E como disse, Ele mesmo tinha dito, nós vamos chegar do outro lado, vamos atravessar para o outro lado. Vamos chegar do outro lado. E, analisando todo esse cenário, eu fiquei imaginando, e o Senhor me fez entender dessa forma, que essa travessia do mar da Galileia, de um lado para o outro, é como a minha vida, é como a sua vida. Nós somos chamados por Jesus para atravessar para o outro lado. Nós estamos passando aqui nessa terra, e é um tempo de passagem para nós. Passagem. Este lugar não é nosso. Essa terra não é a nossa morada. Você é um cidadão do céu. Você foi escolhido para herdar as moradas celestiais com Cristo. E você está de passagem neste mundo a convite de Jesus. Ele falou para os discípulos, passemos para o outro lado. Um dia Jesus chegou na sua vida e falou, Marcelo, ainda não era pastor naquele tempo, Jesus falou, Marcelo, vamos passar para o outro lado comigo? E o pastor Marcelo disse, eu vou, eu aceito. E cada um de vocês também. Um dia Jesus chegou, fulano, vamos passar para o outro lado comigo, e você aceitou. E você está aqui como eu no meio dessa travessia. Nós estamos atravessando este mar. Jesus nos chamou para atravessar. E sabe que no meio dessa travessia vai ter vento, vai ter tempestade de vento. Muito, né, pastor? Vai ter vento. É parte da nossa vida. E Jesus não nos enganou. Não nos enganou. Ele disse lá em João 16:33, olha, tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Parafraseando e trazendo para o nosso contexto aqui, tende bom ânimo, não se desesperem, eu estou no barco. O vento vem, a tempestade vem, mas eu estou no barco. Não há razão para desespero. O Senhor está conosco. Está conosco. E essa travessia nós não vamos fazer sozinhos. Jesus está no barco. Jesus, se estivéssemos sozinhos, jamais conseguiríamos chegar do outro lado. Mas Ele está conosco para garantir que nós vamos chegar ao outro lado. Ele nos deu o seu Espírito, Ele disse, olha, eu vou enviar o Consolador, e Ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo, nos conduzindo no caminho, nos ajudando a tomar as decisões. O Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo, nos dando dons, nos renovando. Naquele dia que parece que tudo está destruído, naquele dia que parece que está tudo para cair, o Espírito Santo vem, te renova, te enche de gozo, de alegria, e você sente, não, o Senhor está comigo, eu vou caminhar um pouco mais, porque Ele tem me dado força. Aleluia, glória a Deus. Há uma coisa importante aqui, meus irmãos. Os discípulos estavam ali no barco, desesperados por conta da tempestade. E, às vezes, nós também ficamos assim, desesperados por conta da tempestade. Mas lembra que nós lemos no versículo 36, que diz assim, que eles deixaram a multidão, levaram o Senhor consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Outros barquinhos. Isso diz para nós de que eles não passaram aquela tempestade sozinhos. Havia outros barcos ali que passaram pela mesma situação. Não vamos cair na tentação de ser egocêntricos e de pensar que somente nós é que estamos passando por uma tempestade. Não, eu estou com muito problema, eu estou com uma tempestade terrível. Espera aí, meu irmão, abre o olho um pouquinho,
Olha para o lado e veja que os seus irmãos também estão passando por ventos, também estão passando por tempestades. Todos nós passamos por isso. Não vamos entrar naquela síndrome de Elias, né, que sendo perseguido por Jezabel, Senhor, me tira a vida, porque só sobrei eu não quero mais saber de nada, me leve embora. Só tem eu aqui de crente agora. E Deus fala, não, Elias, não, meu filho. Se fôssemos parafrasear para o dia de hoje, né, diríamos assim, talvez Deus pudesse falar para ele, ô Elias, quem te falou que você é o último biscoito do pacote? Quem foi que te disse isso, Elias? Quem foi que te falou que você é melhor, que você é o único? Não. Tem mais 7.000, Elias. Tem 7.000 que também estão sendo perseguidos. Tem 100 ali que foram escondidos pelo Obadias, que estão sendo alimentados por ele. Elias, olha para o lado. Você não é o único que passa por provações. Você não é o único que passa por tentações, por dificuldades, pelos ventos da vida. Os ventos, eles vêm sobre todos nós. E, às vezes, o vento que meu irmão está atravessando é muito pior do que o meu. E eu fico olhando para o meu probleminha, que para mim é um problemão, mas enquanto eu estou olhando para o meu problemão, eu não me sensibilizo com o problemão de fato que meu irmão está atravessando. Isso é importante olhar para o lado. Porque se eu perceber que meu irmão está passando por uma prova difícil também, eu vou dizer, meu irmão, eu vou orar com você por essa tua batalha. E você vai orar por mim também. E nós juntos vamos vencer. Porque Jesus está no meu barco e está no seu também. E nós vamos atravessar e chegar do outro lado. Olhe para os problemas dos seus irmãos também. Não deixe que o vento segue você de forma que você só veja aquilo que está te acontecendo. Todos estamos sujeitos às tempestades da vida. Mas eu quero voltar à pergunta que ficou sem resposta. Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, não se importa com o nosso sofrimento? Não se importa que nós vamos morrer? Não está vendo, Senhor, que nós vamos morrer? E a resposta é sim, Jesus se importa. Ele não respondeu ali com palavras, né, mas ele respondeu com ação, com atitude. Ele mostrou que se importa, como o Senhor mostra que se importa conosco. Ele mostrou na cruz do Calvário que se importa comigo, com você. Ele deu a sua vida. Jesus, ele chega diante de Jerusalém, já perto da sua crucificação, ele olha aquela cidade, ele diz Jerusalém, ele chora, ele diz, Jerusalém, eu queria te abrigar debaixo das minhas asas, como a galinha abriga os seus pintinhos, Jerusalém. Ele chora, ele sente porque ele foi desprezado depois de 3 anos pregando naquele lugar. Sim, ele se importa. Jesus vê o cego Bartimeu gritando no meio da rua e ele para atender o cego que clamava por misericórdia. Ele se importa. Jesus vê a mulher do fluxo de sangue que toca nele, ele para, porque alguém lhe tocou, ele sentiu que saiu virtude, porque ele se importa com o nosso sofrimento, sim. Jesus sabe o que você está passando, ele conhece o que você sente. Diz o escritor aos Hebreus que não temos um
fé. E gosto muito de trazer para os nossos dias, né? No nosso linguajar coloquial, né? Depois que o Senhor fez o mar cessar, tudo em bonança, eu imagino Jesus olhando para os discípulos assim, aqueles 12 no barco. É como se ele falasse: o que houve? O que aconteceu? Ou, que papelão de vocês? Que papelão de vocês? Vocês não têm fé? Vocês estão caminhando comigo. Eu estou ensinando vocês a crerem nos milagres de Deus. Eu estou ensinando vocês a crerem no poder de Deus. E por que vocês estão com medo? Vocês não sabem que eu estou no barco? Não sabiam que eu estava no barco? Por que vocês não me chamaram antes? Muitas vezes a gente espera a situação sair do controle para lembrar: meu Deus, eu preciso clamar ao Senhor, porque eu perdi o controle da situação. Agora eu preciso orar, eu preciso ir para o círculo de oração, eu preciso ir para o culto de quarta, eu preciso ir para o culto de domingo. Não, meu irmão, não deixe a situação sair do controle. O Senhor já está no barco, recorra a Ele que já está no barco. Não perca o controle. Depois que sai de controle é desesperador. E aí o desespero, ele bloqueia. O medo, o desespero, eles nos bloqueiam. O desespero nos paralisa. O medo nos faz ficar paralisados. Você fica sem ação. O desespero corta o nosso raciocínio. Se eles estivessem raciocinados, se não estivessem desesperados, eles clamariam ao Senhor antes: Senhor, o Senhor está vendo que está vindo um vento, o Senhor está percebendo? Já clama ao Senhor logo. Clama logo ao Senhor, que Ele já vai estendendo a sua mão e já faz o vento parar, já faz o mar se acalmar. Não perca, não espere chegar a situação no ponto mais extremo. Não espere a crise chegar ao ponto do divórcio. Não espere a empresa estar falindo para clamar ao Senhor. Ele quer ser o piloto do barco. Permita que Ele seja o piloto do teu barco, porque Ele é muito educado. E Ele, apesar de estar no lugar dele de piloto, Ele vai conduzir a sua vida se você clamar e disser: Senhor, toma aqui o leme, toma aqui os remos. Senhor, se for a vela, pode conduzir a vela. Eu quero que o Senhor conduza o barco da minha vida, Senhor, porque eu mesmo não sei. Eu sozinho vou errar, eu vou falhar, mas eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude. Quero que o Senhor me ajude. Não espere o medo te paralisar. Não deixe com que o desespero te faça perder o raciocínio. Mas cedo, quando perceber que vem o vento, dobra o teu joelho, põe o teu rosto no pó, clama ao Senhor, clama a Jesus que está no barco. Senhor, se levanta. Senhor, eu vejo que vem um vento. Senhor, ordena, corta o laço, Senhor. Quebra, Senhor eterno, todo o jugo. Meu Deus, despedaça. Senhor, vem em meu socorro. Jesus disse que nós iríamos passar para o outro lado. E por que nós devemos confiar que chegaremos do outro lado? Primeiro, porque foi Ele que nos chamou. E aquele que nos chamou é fiel para nos conduzir até o céu. E Ele vai nos conduzir até o céu pelo seu Espírito. O Senhor disse: passemos para o outro lado. Isso era garantia de que vamos chegar. Olha o que Jesus disse, já subindo aos céus, sendo assunto aos céus, Ele disse aos seus discípulos: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do mundo. O que quer dizer isso? Que Jesus estará conosco todos os dias. É óbvio, Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. O Senhor está aqui conosco nesse momento. Você vai sair daqui, vai para a sua casa, Ele estará com você. Amanhã de manhã você vai acordar, o Senhor estará com você para te guiar. Durante essa semana de trabalho, de estudos, o Senhor estará com você para te guiar. É uma promessa do Senhor. Ele te convidou a fazer essa viagem, você está viajando com Ele em rumo aos céus, então Ele estará contigo todos os dias da sua vida. O Senhor disse: olha, tenho-vos dito isso para que tenhais paz. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Mas Ele diz: eu vou preparar-vos lugar. O Senhor tem preparado para mim e para você mansões celestiais.
Tem uma casa, vou dar asas à imaginação aqui, mas tem uma casa lá escrito Família Doller, Família Souza, né? Família Oliveira, enfim, Família Ferreira. Imagina seu sobrenome aí. Tem uma rua, tem um endereço no céu para sua família, para sua casa. E se você, de repente, tem um filho, uma esposa, um marido que está fora, saiba que o Senhor tem preparado um lar para eles também. Não perca a fé, não perca a esperança, continue clamando a Deus. Ele é o piloto da sua vida, Ele tem preparado mansões celestiais para você e para sua casa. Eu creio que nós chegaremos do outro lado, meus irmãos. Nós vamos chegar do outro lado. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele, com muita propriedade, vamos ler 2 textos aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. O apóstolo Paulo, ele fala da nossa tribulação. Ele se preocupa, ele sabe que os coríntios estão passando tribulações, ele mesmo é um homem que vive em tribulações, e ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha que alguns vão dizer que é abuso, né? Outros vão dizer que é sabedoria. Mas como é que Paulo sabe da minha vida? Como é que ele sabe da sua vida? Eu vou dizer que Paulo conhecia de tribulação. Nós estamos estudando o livro de Atos com os jovens aqui às sextas-feiras e observamos o seguinte, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele pisava numa cidade, ele começava a pregar o evangelho, daqui a pouco tinha confusão, tinha gente querendo acabar com a vida dele, tinha gente apedrejando ele, tinha gente açoitando ele, e ele tinha que sair de uma cidade para outra, daqui a pouco começava a pregar o evangelho novamente, começava tudo de novo, gente perseguindo, gente humilhando, gente querendo a vida dele, a morte, na verdade. Paulo conhecia de tribulação. Eu não julgo que as minhas tribulações cheguem perto das tribulações do apóstolo Paulo. E ele diz que as tribulações dele são leves e momentâneas. Você tem fé para dizer isso, que essa sua tribulação, ela é leve e ela é momentânea? Pense, nesse momento, nos missionários que estão no Afeganistão. Talvez o seu problema que parece tão grande, a sua tribulação que é tão gigantesca, quando você olha para o lado, pensa na tribulação do outro, você percebe que, não, o que eu estou passando é muito leve. Tem gente passando muita coisa mais pesada do que eu. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Eu vou orar pelos meus irmãos que precisam de socorro nesse momento. No Afeganistão, nos países árabes que são perseguidos, lá na Ásia, na China, na Índia, na África, os missionários que estão pelo mundo precisam da sua intercessão. São pessoas que estão passando tribulações maiores do que as nossas. Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Se nós ficarmos com os nossos olhos aqui no vento, na tempestade, nós vamos perecer aqui mesmo. Mas se nós olharmos para frente, erguermos os nossos olhos e entendermos que do outro lado há uma margem, e nós vamos aportar o nosso barco naquela margem, chamada Canaã Celestial, existe um peso de glória que está preparado para mim e para você. A nossa tribulação leve e momentânea desse tempo está nos preparando para alcançar a glória eterna. Lá do outro lado nós vamos chegar. Paulo continua dizendo em Romanos 8, versículo 14, veja comigo. Romanos 8, versículo 14 ao 18. Paulo diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você é filho do Senhor, você é filho de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos,
somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pense na maior tribulação que alguém pode passar aqui nessa terra. E tem muita gente que passa tribulações terríveis. Não se comparam à glória que está preparada pelo Senhor. Nessa crise agora de Covid, teve gente que perdeu pai e mãe, teve gente que perdeu filhos, teve gente que perdeu a família inteira, pai, mãe, irmãos. Que coisa terrível. Nem isso há de se comparar com a glória que está reservada para nós no porvir. Não há tribulação que se compare, não pode se comparar. O Espírito de Deus nos conduz como filhos até a herança eterna que temos em Cristo Jesus. Imagine a glória eterna. Você consegue imaginar você sendo arrebatado? Você consegue imaginar você, de repente, trabalhando ou em casa, andando pela rua, e, de repente, você sente um poder te envolvendo? O que é isso? O que é isso? É o Espírito de Deus atuando em você, é o Senhor glorificando o seu corpo, transformando você e te preparando para subir aos ares, ouvindo o som da trombeta, subindo para encontrar com Jesus e chegar no céu, e você vai ver toda aquela glória celeste, o Pai sentado no trono, o Filho à sua direita, uma multidão de santos dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, digno é o Cordeiro que foi morto. Aleluia, de receber honra, a glória, a majestade, a força e o poder. E você vai ver toda aquela glória, 24 anciãos prostrados, você vai ver os anjos, os querubins, os serafins, e você estará lá adorando o nome do Senhor. As tribulações que nós passamos aqui não são nada diante disso. Não se podem comparar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ei, tenha um pouquinho mais de esperança. Se esforce um pouco mais. Não deixa que a tribulação te desanime. Não deixa que o vento faça você parar. Há algo muito maior reservado para você na glória celeste. O Pai já tem preparado mansões celestiais. É glória futura que o Senhor tem reservado para você. Glória de Deus. Não tema, meu irmão. Não tema. O vento vem para fazer você paralisar, mas quando você sentir o vento batendo, você, não, eu vou recorrer ao piloto. O piloto está comigo, ele está lá na popa do meu barco, e eu vou recorrer a ele, e ele vai me socorrer. 2 textos para a gente finalizar. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Diz assim o Senhor para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. O povo de Israel tinha saído do Egito, caminhou pelo deserto, muitos anos, 40 anos caminhando pelo deserto. Estava prestes a chegar na terra prometida, travessia. O povo de Israel também estava fazendo uma travessia, atravessou o deserto. Daqui a pouco Moisés se vai, o Senhor recolheu Moisés, e Deus escolhe um homem, Josué. E talvez Josué estivesse preocupado, eu no lugar dele estaria preocupado. Depois de 40 anos no deserto, ele viu muitas coisas, viu o povo desobedecer, viu a mão do Senhor pesar sobre o povo, mas também viu muito milagre, viu muita glória, viu maravilha, ele viu o maná, ele viu a coluna de fogo, ele viu a coluna de nuvem, ele viu milagres do Senhor. E quando chega perto de herdar a terra, o Senhor chama Josué para um particular. E o Senhor fala com Josué. Está lá no capítulo 1, a partir do versículo 6. E eu queria que você entendesse essa palavra para você hoje. Porque você talvez esteja assustado, talvez você esteja com medo ou desesperado por alguma situação. O vento pode estar batendo, a tempestade pode estar fazendo com que as ondas venham sobre o teu barco. Mas o Senhor diz para você, assim como disse para Josué:
Versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Preste atenção agora. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. O Senhor está contigo nessa tua jornada, meu irmão. Vai ter vento? Vai ter sim. Vai ter tempestade? Vai ter deserto? Vai ter sim. Mas vai ter a presença do Senhor, vai ter a glória de Deus sobre a tua vida, vai ter coluna de fogo, vai ter nuvem, vai ter batalha sim, mas o Senhor dos exércitos vai na tua frente, o Senhor vai te guiando, o Senhor vai dando estratégia, o Senhor vai vencendo as guerras por você. As guerras que você não pode vencer, o Senhor dos exércitos, o general dos generais, Ele é um vencedor invicto, nunca perdeu uma batalha e não perderá a sua também. O Senhor entra para guerrear por você, o Senhor entra para batalhar por você, e ainda que o seu barco esteja sendo agitado pelas ondas do mar, Ele proferirá palavras com poder e autoridade, vai repreender o vento e vai dizer ao mar: aquieta-te, cala-te, e haverá bonança na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Os discípulos, eles olham e veem o mar em bonança, e ao ver aquele mar quieto, eles ficam assustados, e eles se perguntam: quem é este? Quem é este que até o vento, que até o mar obedece a sua palavra? Quem é este? Ele não é um homem qualquer, ele não é como eu, ele não é como você. Ele é aquele de quem os profetas disseram, olha, que seria um rebento, que seria um renovo de Jessé, aquele que viria cumprir todo o plano de Deus para a história da humanidade, aquele que resgataria a humanidade pelo seu próprio sangue. Ele é aquele de quem o profeta Isaías diz, olha, ele será Emanuel, Deus conosco. Ele diz que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é aquele que veio para curar os cegos, os coxos, todos os enfermos. Ele é aquele que veio para repreender as enfermidades e repreender os demônios. Ele é aquele que veio para fazer maravilhas. Ele é aquele que veio para conduzir a mim e a você até o céu. Você vai chegar no céu. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você vai caminhar e vai receber um renovo hoje da parte do Senhor, para caminhar e seguir até o céu. Há um lugar reservado de Deus para você, junto a Ele lá nos céus. Fique em pé, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero morar no céu. Eu quero chegar do outro lado. Eu quero atravessar. E eu quero que você queira isso também hoje. Apesar de todo o vento, apesar de toda a tempestade, Jesus é quem é o piloto do seu barco. E diz o apóstolo Pedro, sobre o nome de Jesus, não importa, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o nosso Salvador. Ele nos salva do perigo. Ele nos salva do pecado, Ele nos salva da morte, e Ele vai nos levar para as moradas celestes. Eu não sei se há alguém hoje aqui que ainda não se encontrou com Jesus, que ainda não conhece a esse Deus poderoso que é Jesus. Se houver, eu gostaria que você pensasse em tudo que foi dito aqui nessa noite. Talvez a sua vida está desgovernada.
vento batendo de um lado e para o outro, o mar agitado, e você está desesperado sem saber o que fazer. Eu te apresento Jesus aqui, o maior piloto de barco que existe na história. E Ele pode conduzir o seu barco e fazer você chegar do outro lado, no céu. Se há alguém aqui, eu peço que levante a sua mão, faça um sinal, e a igreja vai orar por você, para caminharmos juntos, cada um com seu barquinho nesse mar, e juntos vamos chegar do outro lado para a glória de Deus. Amém? Se não houver, nós vamos orar. E eu quero pedir que o Espírito de Deus renove a tua força, renove a tua fé. Não deixe você desanimar, mas que você tenha confiança nesse piloto que é Jesus. Ele preparou os céus para você. Você vai chegar no céu. Você vai chegar no céu em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu estás no nosso barco, nós sentimos a Tua presença conosco, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que tomou os remos na mão, Tu és aquele, Senhor, que tem o leme nas mãos, Senhor. Tu és aquele também, Senhor, que ordena ao vento e ordena, Senhor, ao mar que se aquietem todas as vezes que precisarmos, Senhor. Meu Deus, há ventos, há tempestades, Senhor, há preocupações, há tribulações, Senhor, há tentações pelas quais o Teu povo está passando, Senhor, mas nessa noite, nós clamamos àquele que com uma palavra pode fazer cessar o vento, Senhor, aquele que com uma palavra pode fazer cessar a tempestade. Meu Deus, nós confiamos em Ti e cremos que Tu nos guiarás, ó Senhor, dia após dia, como Tu mesmo prometeste, que estaria conosco todos os dias. Tu nos guiarás, Senhor, até o fim, Senhor, e nós habitaremos nas mansões celestiais, lugares preparados por Ti para nós, Senhor, porque Tu tens feito maravilhas em nosso meio, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre o Teu povo, estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja, Senhor. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança, Senhor. Renova, Senhor, nessa noite a nossa confiança em Ti. Meu Deus, não nos deixa que o medo, não permita que o medo e o desespero nos façam perder e tirar os olhos de Ti, Senhor. Mas que ao balançar o barco, possamos olhar para trás e ver que Tu estás conosco, Tu estás guiando, Tu estás presente, Senhor. Tu és Deus que está conosco, ó Deus. E nessa noite, mais uma vez, nós confiamos o nosso barco em Tuas mãos, confiamos a nossa vida em Tuas mãos, confiamos os nossos planos, os nossos propósitos, ó Senhor, a nossa família, a nossa casa, Senhor, tudo está em Tuas mãos, Senhor, porque Tu és o Deus soberano, o Deus que faz milagres e maravilha, Deus, e em Ti confiamos e glorificamos o Teu nome nessa noite. Obrigado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua voz, Senhor. Abençoe em nome de Jesus o Teu povo.